Te dou meu salário se você traduzir isso aqui. Foi o que ele disse, rindo alto, apontando para a faxineira na frente da empresa inteira. Ele só não sabia que estava apostando com a pessoa errada. Sai da frente, caralho! Tem gente importante passando. O carrinho de limpeza quase voou. Ela segurou com força. Abaixou a cabeça e murmurou um simples desculpe, senhor. Era terça-feira, março. Danilo Souza estava possuído. Tinha perdido um contrato milionário. E como todo escroto de terno caro, descontou em quem não podia revidar. Quantas vezes eu tenho que falar? Essa gente da limpeza tem que sumir da minha frente quando eu chego. Ela só estava limpando o corredor. Trabalho? Isso é trabalho agora. Essas pessoas não entendem hierarquia. Acham que podem andar por aí como se fossem donas do lugar. Renata Silva. 43 anos, 2 anos naquela empresa. Uniforme. Azul, terceirizada, ponto invisível. Ela escutava tudo, observava cada detalhe. Guardava cada humilhação como quem empilha lenha molhada, só esperando a faísca certa. E naquele dia, a faísca veio. O dia corria normalmente até que o correio chegou com uma correspondência que mudaria tudo. Um envelope grosso com selo internacional, endereçado diretamente a Danilo. Quando ele abriu e viu o conteúdo, sua expressão mudou. Documentos escritos em um idioma estranho, com símbolos incomuns e palavras impossíveis de pronunciar. Que diabos é isso? Folheava as páginas com nojo, como se estivessem sujas. Parecia coisa de outro planeta. Chamou Mariana, irritado. Mandou que resolvesse aquela bagunça em idioma de ET. Ela analisou com atenção e identificou o idioma. Parece húngaro. Tem carimbos oficiais. E o nome da sua empresa aqui? Danilo riu alto. Quem diabos fala húngaro no Brasil? Isso deve ser golpe internacional. Mas quando Mariana apontou números expressos em euros e uma data marcada para aquele mesmo dia, ele empalideceu. Aquilo podia ser sério. Então arranja um tradutor. Agora, começava o desespero. Mariana ligou para tudo quanto era empresa de tradução, mas ninguém tinha alguém disponível. Húngaro era incomum demais. As horas passaram. Danilo começou a suar frio. Nada de tradutor. Nada de solução. Isso é impossível. Eu pago o que for. Essa cidade tem 8 milhões de pessoas e ninguém traduz uns papéis malditos? A notícia correu pelos corredores. Gente tentando usar aplicativo de tradução no celular. Ninguém entendia porra nenhuma. Amanda, do financeiro, apareceu com a real. Documentos. Oficiais com data marcada geralmente têm prazo legal. Ignorar pode fazer perder direitos. Danilo olhou de novo os papéis. Uma data. Aquele mesmo dia. Até às 18 horas. Eram quase 3 da tarde. Ele começou a tremer. Isso é ridículo. Uma empresa do meu tamanho não consegue resolver um probleminha de tradução? No auge da frustração, transformou o desespero em piada cruel. Ergueu os papéis no alto e gritou. Escutem aqui. Te dou meu salário inteiro para quem traduzir isso. Riu alto. 45 mil reais. O salário mensal de um homem arrogante e desesperado. Os funcionários riram junto. Por esse preço eu aprendo qualquer idioma em 5 minutos. As piadas continuaram. Idiomas de marciano, tradutores intergalácticos. Danilo estava no centro da comédia, adorando o próprio show, mas no canto do corredor, alguém observava em silêncio. Renata, empurrando seu carrinho de limpeza, ouviu tudo. Cada palavra. 2 anos ignorada. 2 anos sendo tratada como peso morto. 2 anos invisível. Quando se aproximou e viu os papéis balançando no ar como lixo, algo dentro dela despertou. Não foi o idioma que a surpreendeu. Foi o conteúdo. Ela entendeu tudo, com clareza. Eram documentos legais, herança, internacional. 15 milhões de euros. Deixados. Por um parente distante. Danilo havia sido localizado como único herdeiro, vivo de um tio falecido na Hungria. Mas havia um prazo, até às 18 horas daquele dia. Confirmar o recebimento que iniciar o processo. Legal. Renata olhou o relógio. 3:30 da tarde, ainda dava tempo. Mas não muito, e lá estava. Ele, rindo, oferecendo seu salário, zombando. Da própria chance de mudar de vida, ela respirou fundo.
Sentiu o peso dos anos de humilhação e deu um passo à frente. Com licença, senhor Danilo, eu posso ajudar com a tradução. O escritório inteiro congelou. Todos se viraram ao mesmo tempo. A faxineira tinha falado. Danilo parou de rir. Você o quê? Eu posso traduzir os documentos. Conheço o idioma. A gargalhada que veio depois foi maior que todas as anteriores. Gente se dobrando de rir. Lágrimas escorrendo. Era a coisa mais absurda que já tinham escutado. Ouviram isso? A faxineira aqui é poliglota. Que bom, querida. Então você vai me fazer ganhar 15 milhões de euros traduzindo o papel de ET. Ele nem sabia que tinha acertado o idioma, nem o valor. Mas Renata sabia, e estava pronta. A moça que não consegue nem limpar o corredor quer resolver o que tradutor profissional não conseguiu. Os risos aumentaram. Palmas, gritos. Parecia um show de stand-up. Renata não se abalou. Ela sabia o que estava fazendo, e o tempo continuava correndo. Senhor Danilo, eu não estou brincando. Eu realmente posso traduzir esses documentos. Danilo enxugou as lágrimas de tanto rir. Claro que pode. E eu posso voar também. Escuta aqui, querida. Volta para tua vassoura e deixa os adultos resolverem isso. A risada coletiva ecoou mais uma vez. Mariana, envergonhada, não teve coragem de defender. Ninguém teve. Posso pelo menos dar uma olhada nos papéis? Talvez eu consiga identificar algumas palavras. Identificar palavras? Moça, isso é documento legal, não é brincadeira de criança? Para de insistir. Você só vai atrapalhar. Mas tinha algo diferente nela, a postura, o olhar, a firmeza. O senhor mesmo disse que daria seu salário para quem traduzisse. Estou me oferecendo para tentar. Danilo parou de rir. Havia algo estranho na voz dela. Confiança demais. Tá bom. Já que você quer passar vergonha, vou deixar. Mas quando não conseguir, vai pedir desculpa para todo mundo. Estendeu os documentos com desprezo. Vai lá. Gênia, mostra como é que faz. Renata pegou os papéis com cuidado, como se segurasse um testamento sagrado. Seus olhos bateram no texto, e algo mudou. Ela voltou à vida, como se despertasse de anos adormecida. Conoma Levlet? Telt Danilo Souza. O silêncio caiu como pedra. Ninguém riu, ninguém se mexeu. A pronúncia era perfeita, natural, quase poética. Você está lendo isso de verdade? Sim, senhor. Está escrito. Caro senhor Danilo Souza, escrevemos para informá-lo sobre a situação legal referente à herança deixada por seu tio paterno, Joseph Souza, falecido em Budapeste no dia 15 de fevereiro deste ano. A mandíbula de Danilo caiu. Um tio na Hungria? Não fazia ideia. Mas o choque maior era outro. Era ela, a mulher que ele ignorou por 2 anos, falando com perfeição um idioma que ele nem sabia que existia. Continua. Renata seguiu lendo. Seu tio Joseph deixou uma herança no valor de 15 milhões de euros, incluindo propriedades em Budapeste e uma conta bancária considerável. Como o único herdeiro vivo da família Souza, o senhor tem direito legal a todos os bens, 15 milhões de euros. O número explodiu no ar como trovão. Danilo teve que se apoiar na mesa. Mas tem uma condição. Ela virou a página com calma. É necessário confirmar o recebimento da correspondência até às 18 horas de hoje, horário de Brasília, e enviar os documentos de confirmação assinados até meia-noite. Se não cumprir o prazo, a herança será destinada ao Estado húngaro. Danilo olhou para o relógio. 3h50 da tarde. Menos de 4 horas para confirmar, 8 para enviar tudo, e o desespero tomou conta. Como é que você sabe húngaro? Danilo mal conseguia processar o que estava acontecendo. Renata dobrou os documentos com cuidado e devolveu para ele. Eu era professora de idiomas na Universidade de São Paulo, especialista em línguas do leste europeu. Trabalhei lá por 15 anos. O silêncio caiu sobre o escritório de novo. Mas não era mais de risos. Era choque puro. A mulher que limpava banheiros havia sido professora universitária. Era professora? Perdi meu emprego há 2 anos. Denunciei um esquema de corrupção na universidade. Alguns professores vendiam notas e diplomas. Fui demitida por causar instabilidade institucional. Depois disso,
Ninguém me contratou mais. Fiquei na lista negra. Meu marido estava desempregado. Minha filha doente. Aceitei o primeiro trabalho que apareceu. As palavras dela caíram como uma bomba. Quem minutos antes ria, agora olhava com respeito e até vergonha. A faxineira não era uma desconhecida qualquer. Era uma mulher que tinha perdido tudo por fazer o certo. Às 4 da tarde, Renata saiu da sala com uma expressão séria. Danilo correu até ela. Então, o que está acontecendo? Senta, Danilo! A coisa complicou. Todos se aproximaram. Atentos. Apareceram 3 pessoas alegando serem parentes do seu tio Joseph. 2 primos distantes e uma mulher que diz ter sido casada com ele. Mas isso é possível? Herança na Hungria funciona diferente. Mesmo com testamento, parentes podem contestar até 6 meses após a morte. Danilo passou a mão no cabelo, desesperado. Então vou perder tudo? Não necessariamente. Mas você vai precisar provar que é o herdeiro legítimo, e isso significa ir para Budapeste. Ir para Budapeste? Quando? Amanhã. O escritório parou de novo. Silêncio. Danilo ficou pálido. Amanhã? Isso é impossível. Eu não falo húngaro, não conheço nada lá. Por isso você não vai sozinho. Eu vou com você. Você? Conheço o sistema legal húngaro. Falo o idioma perfeitamente. Tenho contatos lá. Sem ajuda profissional, você perde tudo. Na manhã seguinte, às 8 em ponto, estavam no cartório central de Budapeste. O prédio parecia ter saído de um filme de época. Corredores longos, silêncio pesado. Arquivos desde 1800. Aqui é diferente do Brasil. A burocracia é mais complexa, mas mais organizada também. Começaram a investigação. Buscaram os testamentos, confrontaram os nomes, compararam datas, registros de nascimento e casamento. Renata liderava tudo com uma precisão que deixava Danilo em silêncio. À noite, ele mal conseguiu dormir. Pensava em como havia tratado Renata, como havia rido dela, e agora ela estava ali, resolvendo tudo. No dia seguinte, os documentos chegaram do Brasil. Mariana havia conseguido tudo, autenticado, traduzido, válido. Perfeito, disse András, o advogado local. Agora temos evidência completa da linhagem. Às 2 da tarde, chegaram ao tribunal. O prédio era imponente. Danilo, de terno, ainda se sentia pequeno. Lembra? Disse Renata antes de entrarem. Deixa eu falar. Só responde quando for perguntado. Com calma, entendi. E Danilo? Sim? Obrigada por confiar em mim. Ele olhou nos olhos dela, sincero. Renata, se eu ganhar essa herança, vai ser porque você tornou isso possível. Eu nunca vou esquecer. O juiz entrou na sala. A audiência começou. Em algumas horas, eles saberiam se 15 milhões de euros mudariam a vida de Danilo. Mas uma coisa já tinha mudado. Ele nunca mais julgaria ninguém pela aparência. Renata havia ensinado a lição mais valiosa da vida. Sala do tribunal estava tensa. O juiz L. Farkas, um homem de 60 anos com barba grisalha e óculos de aros grossos, chamou todos para se aproximarem. Danilo sentia o coração bater tão forte que achava que todos podiam ouvir. Renata, sentada ao lado dele, mantinha a postura ereta e concentrada, sussurrando cada palavra dos procedimentos. O tribunal está em sessão. Estamos aqui para resolver a contestação da herança de Joseph Souza, falecido em 15 de fevereiro. Do lado oposto da sala, 3 contестанtes. Esther Nagy, uma mulher de 50 anos que alegava ter sido esposa de Joseph, e os primos, Mirali e Bela Kovacs, que olhavam para Danilo como se ele estivesse roubando algo deles. O juiz examinou os documentos. Cada página, cada carimbo, cada assinatura, tudo parece estar em ordem. Assinaturas autênticas. Carimbos oficiais. Esther começou a chorar alto. Os primos cochichavam nervosos com o advogado. Meritíssimo, disse o Dr. Zabó. Está claro que Joseph desejava deixar sua herança para o sobrinho no Brasil. Não só redigiu um testamento específico, como expressou isso em carta pessoal. As alegações dos contestantes são inconsistentes. A senhora Esther mentiu sobre o tempo de convivência. Os primos apresentaram testemunhas contraditórias. O juiz anotava tudo. Metódico, calmo, então olhou para todos na sala. Vou analisar as evidências.
A decisão será comunicada em 1 hora. 1 hora? Isso é rápido? Muito rápido, respondeu Renata. Significa que o caso está claro. No corredor, Danilo andava de um lado para o outro. Renata conversava tranquilamente com András. Danilo não conseguia parar de perguntar. Você acha que ganhamos? Danilo, pare de perguntar. Temos 80% de chance. Não é 100%, mas é muito bom. Nada na vida é 100%. Mas hoje temos vantagem. Dr. Zabó se aproximou. Senhor Danilo, estou confiante. Juiz Farcas decide por evidência, não por emoção. E nossas evidências são irrefutáveis. Meia hora depois, foram chamados de volta. O juiz entrou, sentou-se e começou a leitura da sentença. Danilo segurou a mão de Renata. Achava que ia desmaiar. Após a análise completa das provas apresentadas, este tribunal decide: a herança de Joseph Souza pertence legalmente ao senhor Danilo Souza, seu sobrinho comprovado. A sala explodiu. Esther chorava alto. Os primos protestavam. O juiz bateu o martelo com firmeza. Decisão final. Senhor Danilo Souza é o herdeiro legal de todos os bens deixados por Joseph Souza. Danilo ficou parado. 15 milhões de euros. Oficialmente seus. Mas no fundo, ele sabia. O dinheiro não era a maior vitória. Foi a lição. Sobre respeito, sobre julgamentos errados, sobre dignidade. Renata sorriu. Parabéns. Você conseguiu. Danilo respirou fundo. Nós conseguimos. Sem você, eu teria perdido tudo. 3 meses depois da decisão em Budapeste, Danilo estava de volta ao escritório. Mas o cenário era outro. A empresa havia crescido. Ocupava 3 andares no mesmo prédio. Novas equipes, novos contratos, lucros recordes, mas a verdadeira transformação não estava nas planilhas, estava na cultura, na forma como as pessoas eram vistas e tratadas. Danilo chamou todos os funcionários para uma reunião. O salão ficou em silêncio. Quero fazer um anúncio. Como vocês sabem, crescemos muito nos últimos meses. Expandimos, contratamos, batemos metas. Mas o mais importante foi o que aprendemos no processo. Aprendemos a valorizar as pessoas. Ele olhou para Renata. 3 meses atrás, eu quase perdi 15 milhões de euros. Porque fui arrogante demais para enxergar o talento que estava bem na minha frente. Tratei uma das pessoas mais competentes que já conheci como se fosse invisível. Danilo, deixa eu terminar. Você me salvou. Financeiramente, sim. Mas mais que isso, como ser humano. Me ensinou que competência não tem a ver com crachá ou salário. Que dignidade não depende de uniforme, nem de status. Dias depois, foram homenageados em Budapeste. Receberam cidadania honorária. Foram citados como exemplo de superação, respeito e justiça em uma universidade. Mas o maior orgulho deles não estava nos títulos. Estava no que haviam construído juntos. De volta ao Brasil, Danilo fez questão de compartilhar com a equipe. Nossa empresa se tornou referência não só em importação, mas em relações humanas, Mariana completou. Isso é por causa do seu exemplo. Quando você reconheceu o valor da Renata, ensinou todos nós a enxergar diferente. Carlos acrescentou. Quando você mudou, provou que as pessoas podem evoluir. Danilo olhou para a Renata. Ela estava na primeira fileira, Sofia, ao lado, já no 2º semestre de medicina, uma das melhores da turma. Renata, você salvou mais do que uma herança. Salvou minha humanidade. Devolveu meu respeito por mim mesmo. Renata respondeu com firmeza. E você mostrou que quando há humildade, até o preconceito pode perder para a competência. Danilo sorriu. Estamos quites? Estamos. Mas mais do que isso, somos prova de que pessoas podem mudar. Crescer e aprender umas com as outras. Ele respirou fundo, olhou para todos. Te dou meu salário se traduzir. Isso! Foi a frase que mudou sua vida. Não por causa do dinheiro, mas porque fez enxergar. A faxineira, invisível, virou a executiva mais respeitada da empresa. E o patrão arrogante aprendeu que sucesso de verdade não é humilhar, é reconhecer. Às vezes, as maiores lições da vida vêm de onde menos esperamos. E às vezes, uma simples aposta muda tudo.